InterD Ciência e Cultura. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada! Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Deluna e agora a gente traz aqui para vocês a primeira parte de uma conversa que eu tive com um professor, biólogo, cientista, o Ulisses Albuquerque, né, da UFPE. A gente vai falar sobre diversos assuntos aí muito interessantes, né? Por exemplo, como a ciência funciona. Vamos nessa? Bom, professor Ulisses, grande honra ter aqui no programa. Eu queria, assim, antes da gente entrar no assunto especificamente, que você fizesse uma breve apresentação assim, sobre você, né? Qual é a sua formação, o que você faz. Obrigado, meu querido, pela oportunidade. Eu sou um biólogo interessado em vários aspectos do comportamento humano e nos desdobramentos desse comportamento, especialmente com relação à natureza. Gosto muito de filosofia da ciência e tenho dedicado muito tempo da minha pesquisa nesses aspectos, né? E como eu me considero um cientista interdisciplinar, eu não me encaixo em nenhuma das caixinhas metodológicas, né? Eu digo que sou biólogo de orientação interdisciplinar. Então, eu bebo da fonte que pode me ajudar a responder minhas perguntas. Muito bom, muito bom. É multidisciplinar, né? Eu diria interdisciplinar. Interdisciplinar. Porque a interdisciplinaridade implica em você dialogar com diferentes orientações teóricas, diferentes abordagens. O meu entendimento de multidisciplinaridade é disciplinas diferentes juntas. Certo. Na interdisciplinaridade é disciplinas diferentes se comunicando, dialogando. Certo. E você atua na UFPE? Sou professor do Centro de Biociências da UFPE. Certo. Pronto. Professor, assim, isso é um negócio bem básico, né? Mas é um básico que a maioria não entende e não sabe. Eu mesmo só vou entender há uns 4 anos para cá, 3, sei lá. Como é que a ciência funciona, assim? Como é que o cientista os cientistas chegam a determinadas conclusões? Qual é o caminho que elas têm que seguir até uma teoria, né, digamos assim? Bem, de maneira geral, é um processo que pode ser bastante longo, demorado, porque o cientista ele é treinado para coletar informações, interpretar informações e dar sentido a essas informações. Então significa que não é um processo precipitado, não é um processo baseado em achismo, é um processo sistemático e organizado de busca de conhecimento. Então isso implica em dizer que o verdadeiro cientista, ele só declara algo como verdadeiro quando ele tem informações suficientes e dados que sustentem aquela afirmação. Por quê? Porque muitos setores da nossa vida dependem das informações científicas. O medicamento que eu tomo, o alimento que eu cultivo, a vacina que eu administro. Não ter certeza mínima de como isso vai funcionar pode ser perigoso para a saúde humana e para as pessoas. Então, o cientista opera dessa forma, não é? Tentando alcançar um grau máximo de confiabilidade do conhecimento. Então isso implica em métodos que podem ser bastante distintos de diferentes ciências e daquilo que diferentes cientistas de diferentes áreas utilizam. Às vezes o grande desafio para a pessoa que não tem formação científica é tentar entender como esse processo funciona. Mas eu falei que um cientista bem formado usa esse raciocínio, um cientista ético, né? Porque nesses anos de pandemia, a gente viu muitos pesquisadores, profissionais não éticos fazendo declarações perigosas que colocam em risco a saúde das pessoas e que colocaram em risco a saúde das pessoas. O grande problema para a pessoa que está fora da ciência e da academia é aquele questionamento: em quem eu vou confiar? Em quem eu vou ouvir?
né? Já que se essa pessoa é um médico, por que eu não acredito nele que ele está dizendo que eu devo tomar esse medicamento? Então é um desafio para as pessoas. Porque o médico deveria ser aquele profissional de credibilidade para medicar um medicamento. Nós vimos na pandemia que isso não aconteceu em alguns casos. A gente viu médicos indicando kit de cloroquina, kit de Covid, né? E que a gente sabe o quanto isso fragilizou a saúde de algumas pessoas também. Então, nós temos um desafio, e que eu diria que esse desafio é um letramento científico, né? A gente ser exposto a um pensamento crítico logo cedo, na nossa formação, no ensino básico, no ensino fundamental. Eu acho que só assim a gente vai conseguir resolver esses problemas no futuro. Eu não diria nem ensinar ciência, eu diria ensinar pensamento crítico. Porque ciência é um processo formativo que é longo, mas pensamento crítico é algo que a gente pode despertar nas pessoas. Todo cientista deveria ter pensamento crítico, mas nem toda pessoa que tem pensamento crítico necessariamente vai virar um cientista. Então por isso que eu coloco o pensamento crítico na base de tudo. Certo. Agora, para os cientistas chegarem a uma conclusão, né, voltando àquele negócio do caminho, né? A gente primeiro começa com a pergunta, né? Isso. Depois tem uma hipótese, Isso. vai testar, e aí é que chega a teoria, né? Isso. Pode ser esse caminho que leva à teoria ou não, porque a teoria Certo. pode vir por outros caminhos. Mas o que eu posso te adiantar é que teoria é diferente de hipótese, de suposição. Em ciência, quando a gente diz que algo é teoria, é o melhor conhecimento que a gente tem. É o padrão ouro da coisa, né? Não é algo que nós temos dúvida. Teoria não é algo que a ciência tem dúvida. É algo sólido, concreto, bem fundamentado. Então, o processo, o caminho seria basicamente assim. Um exemplo. Será que tal planta que estão alegando ter poderes curativos contra o câncer realmente funciona contra o câncer? Então nós levantamos a pergunta, uma hipótese seria sim, vamos testar? Nós levamos para o laboratório, fazemos experimentos controlados para saber se de fato funciona e se não oferece riscos à saúde das pessoas. E só após uma bateria de testes exaustivos a gente declara que sim, pode ser usado, não pode ser usado. Então, esse é um processo que é demorado. Para você ter uma ideia, a área de medicamentos, por exemplo, vamos supor que a gente encontre realmente uma planta que tem uma alegação de ser útil para o câncer. Se tudo der certo e se ela vem mostrando resultados promissores, desenvolver um medicamento a partir dela pode demorar de 5 a 20 anos. Tempão. Que seja seguro e que dê a confiabilidade de que vai realmente ser efetivo contra aquilo. Então, um tempão, você não acha? Então, o cientista evita fazer declarações que são precoces. Sim. E que podem pôr em risco as pessoas. E é muito interessante que você falou da questão da hipótese e teoria, porque a gente vê muito assim no dia a dia, em redes sociais, comentário de redes sociais e tudo. Por exemplo, quando o pessoal fala da teoria da evolução, mas isso é só uma teoria, como assim, no sentido de suposição, né? E também quando você vê o pessoal que está falando de filme, por exemplo, filme de Sherlock Holmes, né? Aí o próprio personagem Sherlock Holmes, ou algum detetive, não, eu tenho uma teoria, né? Mas aí na verdade seria hipótese, né? Isso seria hipótese, ou suposição, ou achismo, pode ser o que você quiser. Mas sabe o que é engraçado sobre a teoria da evolução? Eu já encontrei pessoas que diziam assim, a teoria da evolução não existe, tá certo, mas muitos dos medicamentos que nós tomamos, especialmente antibióticos, são desenvolvidos a partir da ideia de que as bactérias evoluem e que elas se tornam resistentes aos medicamentos. Por isso nós precisamos desenvolver novos antibióticos. Então, muita coisa que está no nosso dia em termos de desenvolvimento científico, principalmente na área de alimentos e de remédios, é baseada na teoria da evolução. Então, normalmente eu pergunto para o professor, você está negando a teoria da evolução. Então, para você ser coerente com o seu pensamento, quando é um radical que me diz isso, você deveria parar de tomar remédios, deveria parar de comer certos alimentos, porque todos eles se construíram em cima dessa teoria. Ou seja, você usa. Se ela não existisse, você não teria isso. Então, só que às vezes a gente não sabe disso. Eu acho que existem tantos fatores ideológicos, né, crenças, né? Crenças que interferem na nossa relação com a ciência e de compreender a ciência.
A ciência não veio para derrubar a religião, não veio para derrubar a crença nenhuma ali. Talvez fosse importante a gente entender que existem diferentes formas de conhecimento no mundo, que essas formas coexistem. O importante é saber onde eu aplico cada um desses conhecimentos no dia a dia, sabe? Conhecimento religioso ou teológico, conhecimento filosófico, conhecimento artístico, são todas formas que os seres humanos encontraram para explicar o mundo que a gente vive. Você conseguiu imaginar, por exemplo, a pandemia sem a arte, sem a música, sem a poesia? Porque nos comunica sobre o mundo, traduz emoções para a gente. É uma forma de conhecimento, é uma forma de dar sentido à nossa vida, como é a ciência e como é a religião. Não precisa brigar. É só de saber que cada uma se propõe a responder alguns aspectos da nossa realidade. Isso. Cada um no seu quadrado, né? Eu acho importante isso, cada um no seu quadrado. Você pode ser um cientista altamente ético e competente, de segunda a sexta, e sábado aos domingos você assistir sua missa, frequentar seu culto. Não há problema nenhum nisso. Não há incompatibilidade em você ser um cientista e ser um religioso. Isso. Desde que você transite nesses espaços nos momentos certos e use esses conhecimentos nesses espaços. Sim. Sobre essa questão do método científico, ou do jeito científico de pensar, eu acho que muitos de nós, que até não temos grandes conhecimentos assim, como a ciência funciona, usa no dia a dia, né? Usa. Não é? Que eu vou citar um exemplo. Uma vez deu um problema na torneira do chuveiro do meu banheiro. Aí o encanador foi lá, não sei o que, mexeu e consertou, né? Consertou. Aí ele pensou assim, eu acho que quebrou porque por alguma maneira que você estava mexendo nisso aí. Aí ele não falou qual foi. Faça o seguinte, vá lá mexer agora lá na sua torneira. Aí eu fui mexer lá de um jeito, ele, tá vendo? Não pode mexer desse jeito, porque isso vai quebrar novamente. Aí eu disse, caramba, pensando, né? Na minha cabeça, o cara usou o método científico, ele por que quebrou? Aí ele jogou assim uma hipótese, né? Isso. Jogou uma hipótese, porque o AD deve ter mexido de um jeito que quebrou. Aí ele foi fazer o experimento, sem me dizer, né? Ainda usou, né? Assim, quase um negócio de duplo cego, assim, né? Ele, vai lá e faça, como você abre. Aí eu fui abrir, ele, tá vendo? Foi por isso, não sei o que. Aí ele chegou a uma conclusão lá. Não é mais ou menos isso? É a mesma lógica. Olha aí. É a mesma lógica. O cientista opera de uma lógica semelhante, mas a escala das implicações e das perguntas que são feitas são bem maiores, não é? Porque para um cientista, um único experimento desse não serviria para responder determinadas questões. Por exemplo, se eu quero saber, voltando para o exemplo da planta, se ela cura para o câncer, um só experimento não seria suficiente. Eu teria que fazer diversos testes, submeter essa hipótese a diferentes tentativas para ver se ela resiste. Porque o acaso existe, AD. O acaso existe. Então não vai que de repente, em um determinado experimento, a coisa deu como eu esperava, mas ficou fruto do acaso. Aí eu preciso eliminar o acaso. Por isso que eu replico, para ver se aquilo vai continuar se repetindo. Né? Se continuar se repetindo, não é mais obra do acaso. É a mesma coisa quando uma lâmpada queima. Você chega, acende o interruptor, a lâmpada não acende. Aí você, primeiro que você levanta, a lâmpada queimou. Aí você vai, testa a sua hipótese trocando a lâmpada. Aí, mas se a lâmpada não acender, aí você, não é a lâmpada, pode ser o interruptor. Aí você vai, não é o interruptor, não consigo resolver, vou chamar o eletricista. Mas é a mesma lógica que a gente usa no dia a dia. O computador está dando algum problema, né? A gente sai testando assim, né? O problema é que a gente não faz isso para tudo. Não faz. Às vezes nós usamos uma estratégia de confirmação que é problemática, que nós tendemos a querer confirmar as nossas ideias. Que é o viés de confirmação. Que é o viés de confirmação. Eu digo muitas vezes para os meus alunos, que, por exemplo, suponhamos que o seu parceiro, a sua parceira, você está desconfiado que seu parceiro está tendo um relacionamento amoroso fora do seu relacionamento. Suponhamos. O que você faria? Eu ia ver o telefone.
Se estivesse escondendo alguma coisa de mim, eu ia desconfiar. Se estivesse atendendo o telefone escondido, tem alguma coisa estranha. Não sei o que. Ou seja, você está fazendo estratégias de confirmação do seu pensamento. A pessoa pode atender o telefone escondido por outra razão, que não seja esconder um relacionamento amoroso de você. Mas só que a gente usa isso como uma evidência a favor da nossa crença. O cientista faria o contrário. O cientista bem treinado, ele duvida da crença dele. Ele pergunta, será que é isso que está acontecendo? Então, antes de chegar à conclusão, sim, meu parceiro, minha parceira, está com um relacionamento amoroso fora do nosso relacionamento, ele iria submeter esse pensamento a uma bateria de testes, para só depois chegar à conclusão e só depois tomar uma atitude. Percebe a diferença? Sim, sim. A gente usa o viés de confirmação o dia inteiro, o tempo todo. E tem essa questão da emoção, né? Que a gente é muito levado à emoção, né? Né? O ser humano mesmo. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra com uma colega minha, jornalista também, numa comunidade do Recife, uma comunidade mais simples, pobre, assim, tudo. E aí a gente estava falando sobre fake news, notícias falsas, o perigo que é isso, né? De você receber uma informação e não ter a preocupação de saber se aquilo ali é verdadeiro ou não. Aí eu tentei usar um exemplo assim do dia a dia. Imagine você que brigou ou se separou do seu marido, da sua esposa, da sua namorada e não foi legal. Ficou um com raiva do outro. Aí chega para você uma notícia no seu WhatsApp ou na rede social que fulano ou fulaninha fez uma besteira. Sei lá, fez uma besteira por aí. Fulano, sei lá, assaltou o mercadinho. Você com raiva, porque você está com raiva ainda da pessoa. O que é que você faz? Você nem pensa assim, não, será que foi? Aí você está com raiva, já espalha. Já espalha, sabe? Porque aí você foi levado pela emoção e tem, né? Tem esse negócio do viés da confirmação também, tudo. Isso. Aí me parece assim que a ciência é um meio de a gente tentar controlar esses mecanismos, né, mentais, né? Por isso que eu digo, Ade, que a ciência é contra-intuitiva. Porque enquanto a gente é levado a fazer isso que você disse inicialmente, pela emoção, a agir, a replicar, o treinamento cientista pede para você fazer o contrário. Ou seja, ir contra essa intuição de seguir esse fluxo. Por isso que é contra-intuitivo, por isso que é difícil o treinamento científico. A gente é tão preparado para pensar assim, em toda a nossa vida somos moldados para pensar assim, que o treinamento científico torna-se desafiador, porque você precisa ser treinado a pensar ao contrário como você pensa. Ou seja, desprogramar para reprogramar o seu cérebro. É desafiador. Por isso que eu digo assim que a gente não tem que ensinar ciência para as pessoas, temos que ensinar pensamento crítico. Que a pessoa olha a realidade e critica a realidade, discuta sobre a realidade. Ela não precisa saber ciência. Ela só precisa ter um pensamento crítico, avaliar os fatos antes de tomar atitudes. Isso que eu penso. Porque o treinamento científico ele é mais desafiador. Porque parece que a gente... isso eu acho que eu já vi em psicologia social e tudo, que a gente tem mais tendência a seguir o que um grupo que a gente se adequa está pensando do que pensar na realidade mesmo, como ela é, né? Porque, na verdade, o grupo que a gente faz parte, existe uma coisa que, para a gente ser aceito por um grupo, a gente precisa se comportar de acordo com as expectativas daquele grupo. Não faz sentido você querer fazer parte de um grupo se comportando distante das expectativas daquele grupo. Aquele grupo não vai aceitar você. É isso que você está dizendo. Ou seja, então, o nosso mundo ele é moldado por essa nossa necessidade de ser aceitos em grupos. E aí a gente vive dentro que hoje se transformou em bolhas. Antes eram bolhas sociais, assim, a nível das interações, nossas bolhas sociais eram pequenas, né? Menor grupo de indivíduos, com as redes sociais. Nossas bolhas sociais ficaram grandes e que nós somos continuamente bombardeados de informações por diferentes indivíduos que fazem parte da nossa bolha. Verdade. Mais gente para criar confusão no nosso dia a dia. Pois é. Muitíssimo obrigado, professor Ulisses. Aguardem a segunda parte da entrevista.
É isso. Até a próxima. InterD, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, Adeluna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada.